Nesta quarta-feira, dia 20 de julho, o Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos. O objetivo dessa lei é garantir equilíbrio de oportunidades à população negra, além de combater o racismo e o preconceito. O Estatuto da Igualdade Racial foi criado para defender direitos básicos às pessoas pretas e pardas, que somam 56,2% da população, de acordo com dados do IBGE. O objetivo da lei é planejar, garantir e colocar em prática ações que promovam essa igualdade e, assim, servir de base para respaldar políticas públicas e ações afirmativas. O texto traz que a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira, e que devem ser criadas ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. Foi assim que nasceu a Lei das Cotas. A norma prevê 50% das vagas em cada curso e turno em todas as universidades e institutos federais que sejam preenchidas por pretos, pardos e indígenas que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas ou na rede particular com bolsa integral. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, depois da Lei das Cotas, o número de negros em universidades aumentou em 4 vezes. A primeira vez que eu adentrei na Universidade de Brasília foi em 2016. Foi aprovada para o curso de Ciência Política e eu lembro que foi um grande alvoroço, um sonho estava se realizando. A primeira da minha família a adentrar numa universidade, e principalmente uma universidade pública e uma das melhores do país. Lembro como eu fiquei feliz. E aí agora, recentemente, no vestibular, eu realizei um outro sonho que eu tinha desde muito nova, que era passar em Direito, na Universidade de Brasília. E quando eu penso no sistema de cotas, algumas pessoas, enfim, sempre tem esse debate, né? Ah, é porque é mais fácil. Ah, é porque as notas são menores. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma reparação histórica. A Lei das Cotas deu oportunidade e realizou sonhos. Atualmente sou servidora pública federal, bem como sou doutoranda em Sociologia na Universidade de Brasília. O ingresso na Universidade de Brasília, tanto na graduação como na pós-graduação, fui beneficiária das ações afirmativas para negros. E isso me auxiliou, me colocou em competição com pessoas como eu, que tiveram trajetórias parecidas com a minha, para que eu pudesse estar nesse espaço. O Estatuto da Igualdade Racial ainda prevê ações afirmativas nos concursos públicos. Reserva à população negra e parda 20% das vagas. Atualmente, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, apenas 12,8% dos magistrados são negros no Brasil. O CNJ prevê igualdade somente em 2056. O que eu posso destacar do Estatuto em termos de propostas, né? O que está lá no artigo? A adoção de ações afirmativas, no artigo 4º, o combate ao racismo institucional também no artigo 4º, as cláusulas de participação de negros e negras nos contratos publicitários da administração pública, a determinação ao poder público, né, de ações de igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, a autorização ao poder executivo para implementar critérios para ampliar a participação de negros e negras em cargos comissionados. E também ressalto, embora a gente tenha muito a caminhar ainda nesse sentido, a questão da reserva orçamentária para que as terras quilombolas, para políticas para a população quilombola, e em especial também para que essas terras possam ser tituladas, como já está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Para este advogado, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, o Estatuto foi um grande avanço, mas alguns pontos ainda precisam de ações afirmativas, como garantir acesso à saúde da mulher negra, promover medidas que proporcionem moradia adequada para essa parcela da população e fazer com que as escolas públicas ensinem aos alunos a história dos negros e da África. Passamos por quase 400 anos de escravidão no Brasil.
E o negro, ele simplesmente não foi só o escravo, ele contribuiu culturalmente, contribuiu com alimentação, comida, esporte, tudo isso o negro contribuiu na construção do Estado brasileiro. E quebrar esses estereótipos de que o negro não faz parte dessa sociedade é muito importante. Estudar sobre a África, saber que a África não é simplesmente um país, mas que é um conjunto de culturas, de etnias, de religiões, é muito importante para que se compreenda o negro também no Brasil. O Supremo Tribunal tem trabalhado para garantir que essas medidas não fiquem apenas na lei e, de fato, sejam implementadas. A Corte validou o sistema de cotas nas universidades e no serviço público e ainda tornou o crime de injúria racial como imprescritível. À época, os ministros afirmaram que não é possível reconhecer a prescrição em um caso que foi demonstrado que a agressora pretendeu inferiorizar sua vítima.